Bom, nós estamos estudando o prompt do universo, o código do mundo. O mundo, não só que ele foi criado, ele é criado a cada instante através das 22 letras, a combinação das 22 letras do Aleph Beit. E nós estamos estudando letra por letra. Já estudamos as primeiras 7 e agora nós chegamos na 8ª letra, que é o Het. Para quem não lembra como que é a letra. Uma cadeira? Antigamente eles falavam assim pra gente, na aula de hebraico. Pode ser. Os 3 lados. Mas, na realidade, de acordo com Arizal, um grande cabalista, o reto, como a gente já explicou, que cada letra era formada pela combinação de outras letras. Então, na realidade, o reto era a combinação do Zain e do Vav. Então, você juntando os dois, essa forma a letra het, que representa, na realidade, o casamento, onde o Vav e o Vav. Vav, Zain, a cobrinha em cima do Zain conecta com o Vav, porque o Vav, na verdade, não é o Vav de computador reto. O Vav, ele é assim, é um Yud que comprida. Aí você puxa, conecta os dois de cima e fica os dois traços, fica o reto. Cada letra, o Aleph, que a gente estudou, é Yud, Yud e um Vav no meio. Sempre a gente tem essa junção de letras para formar uma letra. Então, o het, ele representa, na realidade, a Rupá, onde o Vav é o homem, o Zain é a mulher e a cobertura é a Rupá. Sim? Pronto. É dito Eshet Chayil Ateret Balá, dito que a mulher, ela é a coroa do marido. Aqui nesse caso, o Vav é o homem, o Zain, a coroa, a, a minhoquinha que está em cima do Zain, é na realidade a coroa que forma em cima do marido, aí forma um casal perfeito. Como está escrito, Ishveishazahu Shekhinah Shruya Benehem. Se o homem e a mulher merecem, a Shekhinah, a presença de Deus, ela habita entre eles. Então, o casamento perfeito é aquele casamento onde que Deus ele é convidado para a união, e aí nesse momento você tem os 3 sócios responsáveis pela formação de uma criança. Tem o pai, a mãe e a Hashem. Como que o Talmud ele coloca lá claramente qual a contribuição de cada um para a formação, e o mais importante, a alma, a vida, vem de Hashem. Então o Red vai estar, esse é o desenho do Red, que vai ser essa roupa. Como a gente explicou, a gente explica vários elementos de cada letra. Então, a gente falou sobre o desenho. A gemátria, o valor numérico de Red é 8. 8 representa o Brit Milá. Qual que é a ligação entre o Brit Milá e o casamento? O 8, a gente sabe que tudo da natureza gira em torno do 7. Então nós temos 7 dias da semana, 7 notas musicais, assim por diante. A gente tem o 7 como um ciclo completo. Já explicou aqui que o 6 é o entorno e o 7 é o conteúdo. Então a gente tem 6 dias da semana que giram em torno do Shabat. O Shabat é o 7º, que é o conteúdo. 8 é o sobrenatural. À toa que o 8 deitado infinito, a gente tem algo que é supra-racional. O Brit Milá, até uma questão que, infelizmente, alguns estão querendo, sempre foi uma coisa muito forte dentro do judaísmo, que pode ser que você não faz nada, mas o Brit Milá você faz. Então, infelizmente, até isso hoje em dia está sendo questionado, mas a essência do Brit é uma conexão supra-racional. É contado no Midrash que teve um debate entre Yitzhak. Yitzhak, ele era o primeiro que fez Brit Milá com 8 dias, e o irmão dele, mais velho, que era o Ismael, ele fez Brit Milá. Os muçulmanos fazem Brit Milá com quantos anos? Com 13. Por quê? O Ismael fez Brit com 13 anos. O Ismael chegou para Yitzhak e falou, já naquela época já essa briga de irmãos, falou, eu sou muito melhor do que você, porque eu tinha 13 anos, eu podia me opor, ainda mais naquela época sem anestesia, mas eu concordei. Eu fui e fiz. Você não escolheu nada. Foi
imposto sobre você, já tinha 8 dias. Então eu sou melhor do que você. Yitzhak, ele falou, não concordo, eu acho que tem uma vantagem em 8 dias sobre 13 anos. Então essa historinha, na realidade, tem uma profundidade muito grande. Por que que é chamado de Brit? Brit significa pacto. O que é um pacto? Não sei se hoje em dia ainda existe esse tipo de pacto, pacto de sangue, não sei se ainda existe essas coisas de pacto como antigamente. Existe hoje em dia pacto? Contrato, hoje virou contrato. Mas o contrato não é igual a um pacto. O pacto é o seguinte, o Talmud ele fala que o pacto são dois amigos que eles são muito amigos. E é sabido que é possível que grandes amigos se tornem depois inimigos. Acontece. Sócios e outras coisas podem ser pessoas muito próximas que de repente brigam. Só que eles são tão amigos e são tão devotos um ao outro que eles falam, vamos fazer um pacto, que mesmo quando a gente se desentender, a gente está conectado. Seria uma espécie de você tornar como se fosse um filho. O filho pode brigar com o pai e não deixa de ser filho. Então, era uma coisa que se fazia na época, um pacto. O Brit Milá é um pacto que é feito com o Yehudi quando ele nasce, uma conexão com Hashem, que ele pode falar o que ele quiser, ele pode dizer que não acredita mais, não sou mais judeu, ele está conectado. Esse é o pacto. É um Brit que está na carne física. A ideia do Brit é essa conexão com Hashem não só no plano espiritual. E a gente fala, não, eu sou judeu no coração. Não, é judeu na carne, no físico. Esse pacto, ele é um pacto eterno. Então, o que que é mais nobre? Fazer Brit Milá por escolha ou sem escolher, por essência? Então, o que Yitzhak está falando, na verdade, é a essência do judaísmo. A nossa ligação com Hashem não é uma escolha lógica. Por isso que o judaísmo não é uma religião. Religião é uma questão de escolha. Eu escolho seguir essa religião, escolho seguir outra religião. O judaísmo não é uma questão de escolha. Mesmo que eu disser que eu não concordo, que eu não sou, não me sinto, qualquer coisa que você fala, é uma coisa de essência. E por isso que o Brit Milá ele é feito na primeira oportunidade possível, que tem que esperar passar um Shabat, que tem essa questão espiritual de 8, mas é um pacto para sempre. Qual o pacto? Muito bom. Então, qual que é a ligação? Você não perdeu é o início. Muito bom, Nina. Por isso que é bom anotar. Então, qual que é a ligação entre o Brit e o casamento? Vamos ser sinceros. Para que casar? Não faz sentido nenhum. Qual que é a lógica? É só dor de cabeça. Para que você tem que casar? Para que tem que casar, Yosef? A vida de Para ter filhos? Para ter filhos, para casar? Precisa casar para ter filhos? Pra... Não, estou falando pela lógica. Pela lógica, não faz sentido nenhum casar. Você parar para pensar, não faz sentido. Eu não vou agora entrar, que não é o tema de hoje. Mas pela lógica, não faz sentido nenhum casar. Por que nós casamos? Porque assim Deus orientou Adão e Eva, e desde então a humanidade casa. O casamento é uma invenção divina. Homens e mulheres não se entendem, cada um pensa diferente. Não faz sentido. Não é uma questão de lógica, uma questão divina. E agora parece que eu estou falando mal do casamento, não, estou falando o contrário. Que o motivo para se manter casado é porque Hashem instituiu e é uma instituição divina. Então, naquele momento, fala, não tô mais afim. As pessoas tratam o casamento, infelizmente, como trocar de carro. Não deu certo. Se você entender a santidade do casamento, que é um pacto, é lógico, acontece, tem situações, inclusive a Torá tem uma mitzvah do divórcio, mas é situações raras. Mas nós vemos o casamento como uma instituição sagrada quando Deus ele habita. Quando você coloca Deus na equação, aquilo se torna um het e se torna um pacto eterno. E aí vem a importância de entender o significado do het. Então, o het falou que é o casamento. Mas você tem homem e mulher e ficar embaixo da roupa, acabou? O het vem de hayut, de vitalidade. Como é sabido que para o casamento se manter, você tem que estar sempre colocando fogo, no sentido de você tem que estar colocando, alimentando aquele fogo, senão o fogo. O casal se encontra e decide casar pelo fogo, pela paixão, mas aquele fogo ele tem que ser alimentado. Então, a hayut, tudo isso se conecta com o casamento, da importância de estar sempre
alimentando o casamento aqui na Terra e o casamento divino. O casamento divino, o casamento cósmico é nosso com Hashem. A gente tem que estar o tempo todo alimentando, senão a gente também desanima. E o judaísmo vibrante é aquilo que mantém a nossa relação saudável com Hashem. Então, isso daqui é muito por cima, mas essa é a ideia do Ket. O nosso objetivo é tentar passar pelas 22 letras. Não hoje. Hoje a gente vai pegar 3. Vamos agora para a segunda letra, Tet. Teve um Hassido, um rabino israelense, que ele foi professor em São Paulo durante 5 anos. Avraham Rothenberg. Estou falando uma história de 50 anos ou mais. E uma das vezes que ele foi para Israel para visitar a família, ele fez escala em Nova York. Ele não era um discípulo do Rebbe, mas estando em Nova York, ele aproveitou para passar o Shabat lá em Crown Heights. Ele gostou tanto que ele resolveu ficar por lá. Então ele começou a morar lá. Um dia, na verdade uma noite, no meio da madrugada, ele recebe um telefonema urgente do irmão, falando que o pai teve um ataque cardíaco gravíssimo, corria perigo de vida e a situação era muito, muito séria. Ele ficou perdido, o que que eu faço? Eu vou comprar uma passagem. Depois ele falou, mas o que que vai adiantar? O que que eu vou ajudar agora indo para Israel? Fazer uma coisa melhor. Eu estou aqui do lado do Rebbe. Ele foi para o 770. O Rebbe passava praticamente a noite lá no 770. Escreveu uma carta, uma nota, deu para o secretário para entregar para o Rebbe. Enquanto isso, ele pegou o Teilim, mas ele estava muito nervoso, tremendo com o Teilim e se perguntando por que está acontecendo isso. O pai era jovem. E na carta ele escreveu o seguinte: o que aconteceu com o pai, falou: eu não sei o que pensar. Assim que ele finalizou a carta dele. E aí voltou poucos minutos depois, voltou a resposta do Rebbe, sublinhando: eu não sei o que pensar. O Rebbe falou o seguinte, na linguagem sensível do Rebbe: estranho. Nossos sábios já falaram sobre isso. Tacht gut, wird sein gut. Pense positivo e vai ser positivo. Aguardo boas notícias. Boas notícias. Quando ele recebeu isso, de repente mudou todo o clima dele. Antes ele não estava nem conseguindo se acalmar. Ele começou a sorrir. Sabia que ia ser. Agora eu continuo falando Teilim, mas agora com alegria. E assim, dois dias depois, deram a notícia que Baruch Hashem já saiu do perigo e estava se recuperando. E ele tá lá no 770, o Rebbe passa por ele e pergunta, tem notícias? Aí ele falou, sim, Baruch Hashem saiu do perigo. Falou, quando que começou a melhorar? Falou, faz 2 dias. O Rebbe perguntou, e quando você começou a pensar positivo? Faz 2 dias. Então, o nosso pensamento, e depois Baruch Hashem ele viveu mais de 17 anos. Vamos conectar isso com a letra Tet. O Tet, ele qual é o formato do Tet? Assim, certo? O Tet, assim dizem nossos sábios, que ele representa uma panela. Uma panela. E esse, e esse tracinho para dentro, ele representa que tem uma borda invertida para dentro que está oculta. Outra explicação que fala que esse que dobra para dentro é uma pessoa rezando, se curvando para Hashem. E qual a conexão entre eles? E qual a conexão com o casamento? Então, dizem nossos sábios que o Het é a união entre o homem e a mulher, e o Tet é a mulher grávida. É sempre de imprensa, né? Não fala português. Sim, sim, sim. É o da Torá. Ah, É de sim. imprensa. Esse é de novo. E o valor numérico é 9. São 9 meses de gravidez. Que bom que Agora, o 9, vou pedir ajuda aqui para o Luiz. O 9 é chamado número da verdade.
Porque se você multiplicar qualquer número inteiro por 9, a soma dos seus dígitos também é 9. Então, emet, que é verdade, é 441. 4 mais 4 mais 1, 9. E o que é tet? Tov, bom. Certo, Marquinhos? Tet é tov, é bom. Agora, quando a gente fala de algo bom, então vamos voltar para a história. Trach gut wird sein gut. Pense positivo e vai ser positivo. Essa é a orientação para a nossa vida. A energia gerada pelo nosso pensamento. Agora você tem duas correntes entre os grandes sábios. E as duas são válidas, só que uma é melhor do que a outra. Você tem a famosa frase do Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, um grande sábio, diz: Kol ma de'avid rachamana letav avden, em aramaico. Tudo que Deus faz é para o bem. Só que você tem um outro sábio, Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu era o professor de Rabbi Akiva, ele falava Gamzu letová. Isso também é para o bem, ou significa isso também é para o melhor. Qual era o nome dele? Nahum era o nome dele, só que ele foi apelidado como o homem do Gamzu, porque toda hora que você falar com ele, Gamzu letová, Gamzu letová. Então, ele recebeu esse apelido, Gamzu letová. Ele teve uma história difícil, mas não é o tema de hoje e ele sempre estava feliz. Mas, voltando aqui para explicar, porque na nossa vida, vou dar um exemplo bobo. Às vezes não é tão bobo. Você está na estrada e fura o pneu. Você pode falar duas possibilidades. Possibilidade de ficar nervoso e xingar, isso aqui não entra. Você tem duas possibilidades. Ou você fala, tudo que Deus faz é para o bem, ou você fala, isso é para o melhor. Essa música que ficou famosa agora em Israel, todo mundo está cantando, que fala, Od Yoter Tov, que cada vez está melhor, melhor e melhor. Então, esse é o nosso lema. Então, vamos contar a história do Nahum de Gamzu. Então, vou contar primeiro do Rabbi Akiva, pronto. Porque é na crescente. Apesar que o Rabbi Akiva era aluno, mas a gente precisa ir na crescente. Então, a famosa história, uma história muito famosa do Talmud, onde o Rabbi Akiva estava viajando, ele sempre viajava com uma vela para poder estudar a Torá, com um galo para poder acordar ele de manhã e com um burro para poder carregar os pertences dele, assim que ele viajava. Ele chegou numa cidade, naquela época não tinha hotel, Airbnb ainda não estava começando, então ele foi e começou a pedir hospedagem, pedir para morar. E todo mundo, por acaso, todo mundo, não, desculpa, estou com parentes, não consigo, não dá. Ninguém recebeu o Rabbi Akiva. O que ele falou? Tudo que Deus faz é para o bem. Não tem problema. Significa que não é para dormir na cidade. Ele foi para o campo, estudar a Torá, acendeu a vela, passa um vento e apaga a vela. E ele não tinha mais como acender. Tudo que Deus faz é para o bem. Vem um leão e mata o burro. Tudo que Deus faz é para o bem. Vem um outro animal e mata a galinha. Tudo que Deus faz é para o bem. Então, ele agora não tinha mais como estudar a Torá, não tinha mais a galinha dele, não tinha mais o burro. Mas tudo que Deus faz é para o bem. No meio naquela noite ele escuta um barulho muito forte vindo da cidade. Não entende o que está acontecendo. E no dia seguinte ele descobre que vieram lá bandidos e mataram todo mundo. Então depois ele entendeu que Kolma David Rachamara, realmente, se ele tivesse na cidade, ele seria morto. Se ele tivesse com a vela, ia identificar ele. Se ele tivesse com algum animal fazendo barulho, ele seria morto. Então tudo que Deus faz é para o bem, ele entendeu que aquilo era para o bem. Esse é o caso daquela pessoa que perde o voo e cai o avião. Aí ele fala, tudo que Deus faz é para o bem. Só que isso daqui não é o ideal. O ideal é você entender que é para o bem mesmo se o avião não cair. E essa é a história do Nahum de Gamzu. Então, a história do Nahum de Gamzu, isso é para a gente entender o teto, para saber como aplicar. Tem o bom e tem o ótimo. Nahum de Gamzu, ele foi escolhido para levar um presente para César. Como sempre,
os judeus estavam numa situação de perigo e queriam de alguma forma agradar o imperador romano, e mandaram um baú cheio de ouro, prata, pedras preciosas de presente. Não é que o imperador ele precisasse disso, mas era uma forma de agradar. O Nahum Gazou foi com aquele baú, ele parou numa hospedagem no meio do caminho. O dono da hospedagem percebeu que tinha alguma coisa muito valiosa e no meio que o rabino estava lá dormindo, ele entra no quarto, pega o baú, esvazia o baú e enche de areia e devolve no lugar. De manhã, esse ponto é importante da história. De manhã ele acorda, ele abre o baú, vê que tem areia. Ele fala Gam Zu Letová. Ele não brigou com a situação. Não estou falando que esse é o caso para todos, mas esse é o caso da história. Ele não brigou, uma história do Talmud. Ele não brigou com o fato. Falou, isso é para o melhor. É melhor eu levar areia do que levar ouro. Ele segue caminho. Ele chega para o... Olha a coragem. Ele chega para o César e fala, eu venho em nome do povo judeu trazer um presente valioso. Ele entrega um baú cheio de areia. O César ele coloca a mão dentro, ele começa a vasculhar, deve ser alguma coisa que tem alguma coisa escondida, e só acha areia, mata. Pena de morte, que vergonha, a audácia. Eliel Hanavi, ele vem no formato de um dos conselheiros do César e fala, Vossa Excelência, não faz sentido o povo judeu colocar uma situação dessa, eles sabem que eles precisam dos favores do César, com certeza tem alguma coisa aqui muito especial. Eu ouvi dizer que o patriarca deles, Abraham, quando ele precisou enfrentar 4 reis, tá? A guerra mundial da época, o Abraham, ele jogou areia que se transformou em flechas. Deve ser que é essa areia. Falou, bom, sempre eles estão em guerra lá, então manda para uma das guerras e vamos testar, deixa ele preso por enquanto. Mandou e realmente funcionou. A Hashem fez um milagre, funcionou. Quando o César escutou isso, ficou muito feliz, falou, vou pegar essa areia e vou encher teu baú com pedras preciosas, com ouro e com prata. E ele colocou ele numa carruagem, acompanhado com guardas, levou ele com grande honra e falou, avisa lá pro povo judeu que eles podem contar comigo do que precisar. Na volta, ele para na mesma hospedagem, com o mesmo baú. E aí o cara tinha certeza que ele seria morto. Falou, como que aconteceu que você está recebendo tanta honra? Falou, não, sabe o que aconteceu? É que eu levei para eles o baú e eu dei para eles tudo que tinha dentro do baú. E aquela areia é milagrosa, que ela se tornou flechas. Os caras escutaram isso, falaram, a gente vai ficar milionário. A areia é nossa! Eles encheram, levaram tudo que eles conseguiam de areia, destruíram a casa, pegar mais areia e levaram até o Zé e falou, sabe aquela areia que o judeu trouxe lá? Eles pegou da nossa casa, aqui está a areia. Mandou para a guerra e não funcionou. E eles foram mortos. Mas qual que é a análise dessa história? É o seguinte, eu não acredito que eu faria isso que ele fez. Se eu abrisse o baú e eu visse areia lá, eu ia para a polícia, ia fazer uma coisa, com certeza não ia levar para o César aquela areia. Mas ele tinha tamanha confiança. Então, isso aqui só pode acontecer com uma pessoa que realmente tem essa tamanha confiança. Uma tamanha confiança em Hashem, porque ele falou: se aconteceu isso é para o melhor. Se ele levasse ouro, tá bom, você vai falar obrigado, tchau. Não ia fazer o impacto. A areia que fez a diferença. Então, a ideia do Tov, acho que esse é o ponto. A gente falou que o teto é o emet, a verdade. Quando você está conectado com a verdade de tal forma, você não tem que ter medo. Porque o nosso mundo e o que ele estava enfrentando é chamado na Kabbalah alma de Shikra, o mundo da falsidade. Onde que os romanos invadem Israel e destroem o templo e eles dominam Israel. Isso é o mundo da verdade, da mentira. Agora, o Nahum de Gazou está ligado com a verdade. Então, ele não tem receio, não tem medo. Ele consegue vencer no bom sentido. Então, a verdade, como você fala a verdade em hebraico? Emet. Emet é a letra Aleph, Mem e Tav. É a primeira letra, a última letra
e a letra do meio. Então, quando você tem início, meio, fim, isso é verdade. Você vê que o sheker tem só uma perna. O Aleph e o Mem e o Tav, eles têm duas pernas, eles estão apoiados, equilibrados. A mentira tem perna curta, provavelmente veio disso. Que o sheker tem uma perna só, e bamba e ele cai. Então, o tet é a verdade, ele mesmo aquilo que não é percebido, mesmo aquilo que não é percebido como é, bom, na verdade, se você olhar no fundo, na essência, ele é bom. Então, vou fechando tudo. O teto, ele é a mulher grávida, onde você olha por fora, pode, vamos chamar assim, parecer uma inconveniência, fica difícil para a mulher durante a gravidez, mas tem uma coisa maravilhosa por vir, que é o teto, que é o 9, durante os 9 meses da gestação, e o teto, ele representa, então, esse bem oculto. E agora a gente chega para a letra Yud, que é... O que é o Yud? Hashem? Tem uma coisa interessante. Você falou que o Yud é Hashem. O Yud é Hashem ou o Yud é o Yehudi? Como você fala Yehudi em... Ó, tem o Yud, muito bom. Como fala Yehudi em Yiddish? Id. Id é Yud. Teve um dos maiores mestres, Rabbi Israel Mirujin. Quando ele era pequenininho, criança, o professor dele falou para ele o seguinte, que toda vez que tiver dois Yud juntos, dois pontos juntos, você tem que falar o nome de Hashem. Já viu no Sidur, em hebraico? Como não está escrito o nome de Hashem? Está escrito dois Yud. Então, toda vez que você vê dois pontinhos juntos, é pequenininho, dois pontinhos juntos, você fala o nome de Hashem. Ele foi para casa, e o pai foi estudar com ele, e ele começou a ler como que está escrito o Sof Passuk que é o final, ponto final, no Chumash. Como tem o ponto final? Dois pontos, um em cima do outro, não é? Dois pontos. Então, toda vez que chegava no final do Passuk, do versículo, ele falava o nome de Hashem. Aí o pai falou, o que você está falando? Não pode falar o nome de Hashem à toa. O que você está falando? Meu professor falou que toda vez que tem dois pontos é o nome de Hashem. O pai aproveitou para dar uma lição para a vida dele, para sempre. Falou, ele já entendeu logo o que aconteceu. Falou, deixa eu te explicar uma coisa. O Yud, ele representa o Id, representa o Yehudi. Quando você tem um do lado do outro, isso é Hashem. Quando você tem um em cima do outro, isso é o final, isso é o fim. Quando um se acha melhor do que o outro, isso é o fim. Então, na realidade, o Yud, ele representa os dois. Ele representa Hashem e ele representa o Yehudi. E o curioso é que o Yud é a menor letra do Aleph Beit. A menorzinha. Por isso que eu dei o título que o menor é o maior. É Hashem. Hashem é representado pela a menor letra. Porque também é a essência. A gente fala o pintaleit. Já ouviram falar em Yiddish? O pintaleit quer dizer a faísca judaica, o pontinho judaico, aquela essência que ela não é possível ser perdida. Pode ser que eu não manifesto tudo que tem dentro da minha essência, mas a minha essência ela é mantida e eu preciso só acender e fazer com que minha essência ela transborde para o meu dia a dia. Então, por isso que o Yu também ele representa uma chama. Então, o Yud é de baixo para cima e também representa a brachá que vem de cima para baixo. A brachá mais forte que tem é Birkat Kohanim, a brachá dos Kohanim. E as três começam com Yud. Yevarech Hashem Eshmerech Isa, Yair e Isa. As três começam com Yud. O Yud é 10. Então, na realidade, no Aleph Beit é de 1 a 10. Cada uma das letras é de 1 a 10. E a partir do 10 vai para decimal. O Rav já é 20, 30 até o 100. E depois você tem 200, 300 e 400. Para no 400. O Aleph Beit ele vai até o 400. Depois, se você quer juntar, você coloca várias. Igual no romano, você vai colocando uma do lado da outra. O que representa o 10? 10 mandamentos. 10 pronunciamentos. Então, é dito, a Kabbalah fala que o mundo ele existe a cada instante porque Deus está falando. O que Deus está falando a cada instante? Qual é o prompt que faz o mundo existir a cada instante? Os 10 pronunciamentos. Começando com Bereshit.
Não é uma coisa que foi criada, está sendo criada a cada instante. Minyan. Minyan é 10. Muito bom. As 10 pragas, os 10 milagres constantes no templo, os 10 milagres no Egito, fala o quê? Então, tem a ver com o que a Giza falou. Por que 10 firot? Muito bem. 10 testes. Por que o Minyan é 10? Foram 12. Para a cidade de interior complica, não podia ser 6? 3? Eu tinha que ter quantos Minyan? 6 e ajudar, né? Porque foram 12, 10 falaram. A gente completa do jeito que dá. É porque Abraão pediu, né, para não destruir Sodoma e Gomorra. Aí ele foi dizendo, Não, é a ver com os espiões. Não, foram 12. Na 10 Torá está escrito, quando os espiões voltaram e falaram mal da terra de Israel, tinham 12 espiões e 10 falaram mal. Aí o pastor diz, Ad matai laedar azo, até quando essa congregação ruim. Primeira vez que é usado congregação sobre 10 pessoas. Então aqui a gente aprende que o Minyan é 10. Eu pergunto para vocês, não tinha um lugar mais interessante para definir o Minyan? Tinha que pegar justamente de pecadores, pessoas que falaram mal da terra, que causaram a gente ficar no deserto, Tisha B'Av, etc. Então, como para retificar. para retificar pode ser uma visão bonita, a Kabbalah ela explica que, na verdade, o pecado deles foi de extrema religiosidade. Eles eram muito religiosos. Mais do que Deus. Às vezes você quer ser mais religioso do que Deus. Deus falou para eles, a gente está saindo do Egito para entrar em Israel. Na cabeça deles, eles falaram, essa ideia não é boa. Por motivos nobres. No deserto, a gente pode ficar o tempo todo perto de Deus, estudando Torá. A roupa era lavada pelas nuvens, o pão caía do céu, a água vinha do poço de Miriam, não tem que trabalhar, não tem que fazer nada, nem trabalhos domésticos. Está tudo resolvido. Então eu posso ficar o tempo todo conectado com a Hashem. É o que eles faziam. Só estudar a Torá. Entrar em Israel, Moshe já avisou que lá acabou. Não vai cair mais pão do céu, vai ter que trabalhar duro. E tinha gigante. E tinha gigantes, esse é outro sentido, eu vou explicar dos gigantes. Eles não queriam ir para o mundo físico. O que quer dizer gigantes? Eles falaram, a terra vai nos engolir. Que é o que acontece muitas vezes com a gente. Nosso trabalho, nosso ganha-pão é tão intenso que a gente não consegue dar tempo para nossa família, para nosso corpo, para nossa alma. Nos consome. Então a intenção deles era maravilhosa. Coloca no mundo de um jovem que está estudando Torá na Yeshiva. Para ele sair da Yeshiva e trabalhar é uma transição muito difícil. Por isso que normalmente, depois de casar, ele fica mais um ano ainda estudando num modelo mais híbrido, onde ele já tem família, mas ele continua estudando Torá para depois ir para o trabalho. É uma transição muito difícil. Agora imagina eles, estão lá no deserto. Eu acho que Deus vai concordar com a gente. Melhor a gente ficar aqui. A intenção deles era boa. A intenção deles era maravilhosa. Só que faltou um detalhe, que é o Yut. O que faltou o Yut? Escuta. Escuta o que te pediram. É igual o marido, que é maravilhoso. Só que ele não escuta o que a esposa pediu e ele dá o presente que ele acha interessante. Falou, não, isso não adiantou. Se você quer me agradar, então escuta o que eu estou te pedindo. Isso vale para tudo. Então, quando nós queremos saber o que Hashem quer, eu tenho que parar e escutar. Hashem já falou muito claro. A gente está indo para Israel. Eles se confundiram. Não dá para culpar eles também, porque tinha acabado de começar. O povo começa naquele momento, e eles eram os líderes, eram pessoas realmente muito elevadas, a intenção deles era boa. Então, no final das contas, o Minyan, ele é a partir de 10. Mas o sentido que a Giza falou também é muito importante, de retificar. E aqui tem uma questão que o Talmud ele fala, que é uma responsabilidade muito grande. Se tiver 10 pessoas juntas, jogando cartas, Deus está presente? Toda vez que tiver um Minyan, a Shekhinah está presente. Então, o outro lado que a gente tem que ver é a responsabilidade. Porque a gente pode chamar Hashem e o ambiente não ser propício para Hashem estar lá presente. Então, a gente faz questão de usar bem essas reuniões. E mesmo para estudar a Torá,
é bom que sempre tenha um minyan. Então, quando você tem um minyan, tem uma outra força. A gente usa a Torá sozinho também, mas quando tem dois, melhor. Até o minyan, ele traz uma força muito grande. Então, o Yud, ele é o Id, ele é o Yehudi, e o Yud também é Yad, a mão de Deus. Yad HaZaká, dito que Hashem nos tirou do Egito com a mão forte. A mão é Yad. Porque o Yud, como escreve Yud? Yud, não, Yud, Vav, Dalet. Se você tirar, fica Yad. Não, por extenso. Agora, por que quando a gente fala de Hashem, a gente coloca dois Yud? Por que não só um Yud? Porque tem dois nomes de Deus que se misturam. A gente não sabe falar os dois. A gente conhece, fala Ado, é uma forma, é um nome. Mas o nome mais potente de Hashem é o Yud-Kei Vav-Kei, o tetagrama. A gente não sabe pronunciar. No templo eles sabiam. Na prática a gente fala o Ado, mas a gente quer ter a intenção dos dois. A gente coloca dois outros porque tá valendo aí. Eu vou falar o que eu sei, mas eu espero que tá valendo os dois. Fala. Não, a gente não sabe ler. Específico é isso Não. Não. Não? Do templo. E tem ideia também para o Yehudi, porque dois Yud. Como é chamado o povo judeu? Bnei Israel e Bnei Yaakov, porque o patriarca ele tinha dois nomes. Yaakov e Israel, os dois começam com Yud. Só que é bem diferente. O Israel, se inverter a ordem, fica Lirosh, para mim, cabeça. Israel mostra o nível mais elevado nosso, que é a nossa alma. E Yaakov vem de Ekev, de calcanhar, que mostra o nosso corpo. A gente tem que juntar os dois, fazer essa chama de conexão com a Hashem. E por último, da onde que vem o nome Yehudi? Quem foi o primeiro judeu? Quem foi o primeiro a ser chamado Yehudi? Não. Avram era chamado Ivri, hebreu. Quem foi o primeiro a ser chamado Yehudi? Amos. Quem foi o primeiro a ser chamado Yehudi? Mordecai. Muito bem. Mordecai é Yehudi. Então, Mordecai, Yehudi, normalmente era usado Yehudi como da tribo de Yehudá. Certo? Só que Mordecai ele não era da tribo de Yehudá. Por que ele foi chamado de Yehudi? Eu diz o Talmud, todo aquele que Yehudi, ele se comporta como Yehudi. Yehudi vem de Rodá, de reconhecer a soberania de Hashem. Todo aquele que se conecta com Hashem de tal forma que Hashem é a verdade absoluta, ele nega as idolatrias, ele é chamado de Yehudi. Então Mordecai foi o único que não aceitou se curvar para a idolatria de Amán, e então naquele momento ele foi chamado de Yehudi. Então nós somos apelidados atrás de Mordecai essa força interna que a gente tem. E o Yud, isso daqui já é gramática do hebraico, quando você tem o Yud na frente do verbo, ele mostra que é uma constância. Não é uma coisa que é feita uma vez esporádica, é uma coisa que acontece. Quando você fala Yeaseh, não é que foi feito, é feito. É constante. Então, Yehudi, quer dizer, não é agora eu estou Yehudi. Eu sou Yehudi. É uma coisa que vem desde o Brit Milá. Exatamente. Muito bom. Então, esse pacto que a gente faz com o suprarracional do Het, essa verdade absoluta que a gente incorpora do Tet, é que nos leva para essa plenitude do 10, que é o Yud, e aí a gente conecta o Yud de baixo, o Yud de cima. Então, fechando como que a gente começou o Aleph, para lembrar que o Aleph é o Yud de cima e o Yud de baixo. Como que eu conecto o Yud de cima e o de baixo? Tem que colocar o Vav no meio, que é a Torá e as Mitzvot. Assim que se conecta os dois Yuds.